Olá, amados, graça e paz. No livro de Atos, quando dizia que a igreja crescia unânime num só propósito, num só coração, ali fala de Ananias e Zafira que expira por mentir ao Espírito Santo. Temos que compreender que aqueles que anunciam em espírito e em verdade, eles não anunciam aquilo que lhes é próprio, não é vontade humana. E ainda que alguns venham questionar, se é palavra humana, com a mesma medida que medir, sereis medidos, julgados. É colocado na balança ambas as partes, da qual o Senhor há um julgamento em cima, porque Ele é juiz de vivos e de mortos, Jesus Cristo. Assim como aqueles que anunciam não que é vontade própria, mas segundo o Espírito Santo, existem palavras que são meramente humanas, que se colocada na balança, não tem valor, não tem peso real algum, onde a palavra diz, fostes achados em falta na balança do seu Senhor, porque a balança dele é fiel e verdadeira, Ele conhece entre aqueles que estão anunciando em espírito e em verdade, assim como aqueles que estão como incrédulos e ainda questiona, não está questionando aquele que anuncia, mas está questionando o próprio Senhor. E aquele que é achado como mentiroso, e se aquele que anuncia em espírito e em verdade, a sua palavra é a verdade, porque ele não fala de si. Ele fala aquilo que Jesus está lhe colocando na boca, aonde muitos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, porque quando colocado na balança ele não tem as palavras reais da qual são possíveis de o justificar. Por isso muitos perecem, por estar rejeitando e questionando, enquanto não tem nem embasamento das leis espirituais, segundo aquele que é o Espírito, que é a verdade. Porque aquele que mente, que é mentiroso, da qual a natureza humana seja todo homem mentiroso, mas ele é a verdade, Jesus Cristo, do qual o Pai se fez um nele, e aquele que está em unidade com ele está em um, da qual ele fala, aquele que está no meu Espírito está em um, assim como eu e o Pai somos um. E aquele que se opõe àqueles que anunciam está opondo, não aquele que anuncia, mas está se opondo ao próprio Jesus Cristo, a própria blasfêmia do Espírito Santo, aonde ali Ananias, quando combina com Zafira e vende uma propriedade, e mente ao Espírito Santo a quantia e retém parte do valor. Ali, segundo aqueles que anunciavam em espírito e em verdade, diziam, se tiveres ficado com a propriedade, não seria melhor do que mentir ao Espírito Santo, aonde eles expiraram, devido à mentira do Espírito Santo. Mentiram. Isso é um erro, o espírito do erro, aqueles que assim perseveram e pensam que está se opondo ao ser que ali anuncia, mas aquele que anuncia está anunciando de forma não natural, mas de forma sobrenatural, aonde muitos perecem por quererem na verdade se opor ao próprio Espírito Santo, A blasfêmia ao Espírito Santo. O Espírito Santo está anunciando. Como sempre digo aos irmãos, não falo por mim, falo segundo aquele que coloca a palavra em minha boca. E ainda que pense que a palavra humana, se colocado na balança, pensai muito bem antes de colocar à prova, porque aquele que entra numa batalha, ele não entra de qualquer forma, ele entra consagrando e purificando segundo o Senhor nos direciona,
Porque não somos hipócritas de anunciar aquilo que não vivemos. Não fizemos voto de tolo para cumprir, para que não venhamos cumprir aquilo que fizemos com o Senhor, né? O voto. Mesmo porque se quebrarmos essa aliança, Ele é o primeiro a tirar o pneuma, o fôlego de vida nosso. Estamos fazendo algo que é muito sério, onde temos zelo e temor, que é o princípio da sabedoria, não segundo o padrão deste mundo e desta era dos poderosos que já vai desvanecendo e a inteligência dos seus pensadores vai desvanecendo, porque anunciamos em espírito e em verdade e não iludimos a ponto de anunciar aquilo que somos ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo e a sua alma está rumo à destruição e ruína. Assim nos diz o Senhor. Por isso, analisar e examinar assim mesmo, se estás sendo colocado na balança, estás sendo achado em falta ou como cumpridor, né? Porque somos ministros de uma nova aliança, da qual não temos que se envergonhar de nossas obras e fazemos não para serem vistos por homens, mas aquele que está no alto tudo contempla e executa e nos justifica e nos capacita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.